Amém. Glória a Deus, né? Deus é muito bom, tem feito grandes coisas. Vamos estudar e continuar um pouquinho mais louvando a esse Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Um texto conhecido. Atos 16, versículos 25 e 26. Qualquer coisa vai estar aqui em cima, dá para acompanhar ali. São dois pequenos versículos. Vou ler lá o 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu queria ler de novo, já que são só dois versículos. Vamos lá para o 25 de novo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Senhor Deus e Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, Pai. Gratos por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos por esse culto, Deus. Gratos pelos louvores, Deus. Nós conseguimos ouvir, sentir Tua presença aqui, Pai. Saber que o Senhor nos ama tanto. O Senhor fez tantas coisas maravilhosas, Deus, às nossas vidas. E nós Te louvamos, Te agradecemos. E agora estamos aqui, Pai, ainda na Tua presença, querendo um pouquinho mais de Ti. Fala conosco através da Tua palavra, Deus. Que o Senhor use minha vida aqui, Pai, que nós possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Faz assim, eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa história é a história de Paulo e Silas na prisão. Se a gente voltar um pouquinho para os textos ali, a gente vê nos evangelhos, aprende um pouquinho lá, neles, Jesus aqui na terra fez tantas coisas, nos ensinou tantas coisas. E então, esse momento é que Jesus, em Atos, já não estava mais, já havia sido crucificado, ressuscitado, já tinha voltado para o Pai. E aí começou algo missionário, né? Começou a pregação do Evangelho através dos discípulos que Jesus tinha feito. E aqui era como se fosse nós hoje, né? Esse momento. Pregando o Evangelho para outras pessoas, querendo anunciar a palavra de Deus, mas com algumas coisas diferentes. Esse momento que Paulo e Silas, eles estão na cidade da Macedônia, e eles estão caminhando, diz a Bíblia ali no capítulo 16, e eles já tinham pregado e anunciado tanto a palavra de Deus ali, naquele lugar, e é como se o inimigo, o diabo, né, ele tivesse um pouco furioso com essa situação, né? Diz a Bíblia no começo do capítulo 16 que havia uma jovem que estava atrás deles, que estava perseguindo eles e começava a gritar anunciando: esses são os homens que estão anunciando o Deus Altíssimo, o Deus que salva, o Deus que cura. E eles continuam andando e aquela jovem ia, até que Paulo uma hora percebe que há algo diferente naquela moça e ele vai e repreende. E aquele espírito vai embora. Era um espírito maligno que estava dentro dela. Isso a gente está vendo na história o que a Bíblia diz, tá? Isso está no capítulo 16 inteiro. E eu acho um fato curioso, antes da gente continuar essa história, é que quando Paulo foi chamado por Jesus, ele era um perseguidor da igreja.
E é interessante como Jesus o fez especial nesse momento e faz ele anunciar a palavra e faz ele ir longe, né, como um grande missionário, como um grande profeta e pregador. Mas nesse momento, Paulo expulsa aquele demônio daquela jovem. A Bíblia diz que aquela jovem era uma menina que também era uma vidente. E os homens que naquelas cidades estavam usavam aquela menina para obter lucros. E porque ela ia lá, eles pediam uma quantia, a pessoa pagava e ela ia lá e falava algo que ia acontecer. Porque o espírito maligno estava dentro dela e por isso ela poderia fazer. E quando Paulo vai lá e expulsa esse demônio, essa menina não tem mais esse poder. E aqueles homens não poderiam obter mais lucro. Então, o povo começou a ir atrás. Aqueles homens que obtinham lucro começaram a ir atrás de Paulo e Silas, falando assim: olha, vocês devem morrer, vocês devem ser apedrejados, maltratados, porque vocês fizeram isso com a gente, estão pregando religiões que não é permitido aqui na Macedônia. Lá eles tinham um costume que não poderiam ser pregados outras religiões. E eles falaram assim: agora vocês vão ter que pagar por isso. E aí o povo se reuniu com aqueles homens porque entendeu que eles estavam fazendo coisas, foram levados por eles. E diz a Bíblia que Paulo e Silas tinham sido muito maltratados, bateram neles, fizeram grandes machucados. E aí eles foram presos. Ele estando preso na cadeia, diz a Bíblia também que o homem que o mandou prender falou para o carcereiro assim: olha, cuida bem deles, porque esses aí são perigosos. Porque eles estavam pregando a palavra de Deus e aqueles homens conheciam quem era o Deus verdadeiro. Já tinham ouvido falar. E sabiam o poder que Deus tinha. Então eles ficaram presos num lugar lá no interior, lá dentro, no fundo, presos com os pés em troncos para que não fugissem. E então, nesse momento, Paulo e Silas eles começam a orar e cantar hinos a Deus. E louvar a Deus pelas coisas, que foi o versículo que a gente leu. Estavam louvando a Deus, como dizendo: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelas tuas maravilhas, obrigado por quem o Senhor é maravilhoso. E aí diz a Bíblia que, de repente, começou um terremoto e todos os presos foram soltos pelo que estavam presos, né, pelas algemas. E imediatamente eles ficaram também assustados, aqueles outros presos, por ver o poder de Deus acontecendo ali na cadeia. Então, o carcereiro, ele fica muito triste, com medo, falando assim: eu fui mandado aqui para cuidar desses homens e eu não pude, eu vou me matar. E aí Paulo grita: não, fica tranquilo, estamos todos aqui, nós vamos continuar aqui. E aí então o carcereiro fala assim: como assim vocês não fugiram? E diz a Bíblia que o carcereiro fala assim: quem é esse teu Deus? Eu quero fazer parte disso. E aqueles homens, alguns presos, se converteram a Cristo. Eles foram levados à casa, Paulo e Silas foram levados à casa do carcereiro, ceiaram com ele lá, batizaram o carcereiro, ele foi nomeado, né, como filho de Deus também. E no final da história chega aqueles homens que o prenderam e falam assim: olha, eles ouviram a história que tinha acontecido e mandaram falar para o carcereiro: solta esses homens, deixa eles livres. E aí Paulo fala assim: não, peraí, eu quero que eles venham se desculpar aqui porque nós somos romanos. E aqueles homens foram lá, tiveram que pedir desculpa para Paulo e Silas e eles continuaram a viagem. Essa é uma história muito conhecida e eu acho ela fantástica por vários aspectos que nela estão inseridos na palavra de Deus. E a primeira coisa que eu vejo de toda essa história que a gente ouviu aqui é que Paulo, lá no começo, ele estava fazendo tudo direitinho que Deus tinha mandado. Ele estava pregando a palavra, estava caminhando como um missionário, falando de Deus para as pessoas. E aí aconteceu algo que não deixou contente. O inimigo veio ali com aquela menina e começou a perturbar eles. E Paulo expulsou,
foi e tirou aquilo que estava lá naquela mulher. E a partir de então, por isso que começou toda a confusão. E a primeira coisa que eu olho e paro para pensar e entendo dessa história é que nós, assim como Paulo, devemos fazer o que é certo. Paulo fez o que era certo e foi preso, fazendo o que era certo. Ele foi lá expulsar o demônio, tirar aquele mal que estava acontecendo e foi praticamente para um buraco. Mas ele fez aquilo que era certo. Quando a gente faz aquilo que Deus está mandando, aquilo que é certo diante de Deus, é provável que muitas pessoas não gostem. Às vezes, no seu trabalho, existem situações, né? Tem aquele jeitinho brasileiro, que é difícil, mas nós devemos fazer aquilo que é certo, mesmo que isso complique a nossa vida. A Vanessa, ela estava trabalhando uma vez num emprego, e a Vanessa é minha esposa, e aí ela um dia, o chefe dela chegou e falou assim, olha, eu vou ter que te passar para uma área aqui, ó, que era de gerência lá, porque aqui não está dando certo e tal. E a Vanessa falou assim, olha, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, né? O que eu vou fazer aqui eu nunca fiz na vida. Isso não vai dar certo. E aí aquele chefe falou assim, olha, se você não for, você vai embora. É a tua escolha. E sabe, aquele homem não estava buscando fazer algo que era errado. Veja, era algo tão simples, ele só queria passar ela para um outro cargo. E ela falou assim, mas eu não sei nem como fazer aquilo. Se ela fosse, ela ia atrapalhar até a empresa, sabe? Talvez não glorificasse o nome de Deus naquilo que ela fosse fazer. Ela falou assim, se é essa ocasião, então me manda embora. O que eu posso fazer? Eu não sei fazer aquilo. E é complicado. A vida é complicada nesses aspectos. Às vezes a gente é mandado fazer algumas coisas que não cabe a nós. E nós temos que fazer o que é certo. Tem uma história muito conhecida, que eu já contei aqui, mas contei ontem, inclusive, nos jovens, que lá no seminário havia um professor, isso há muito tempo atrás. Havia um homem que ele tinha uma filha, e a filha dele estava com câncer. E aquele homem estava lutando, batalhando, e estava vivendo uma situação tão complicada na vida dele. Era um câncer da filha dele. E quando você tem filho, creio eu, ainda não tenho, mas quando você tem filho, você às vezes prefere que aquela dor, aquelas coisas voltem para você, não para o teu filho, porque dói tanto. E aquele homem estava sofrendo demais. E aí então ele continuava indo para a aula, continuava triste, e ele descobriu que o câncer daquela menina, da filha dele, poderia ser curado, tinha como ela ser curada daquele câncer, só que custava 100 mil reais para curar. E aquele homem ficou derrotado. Falou, como é que eu vou conseguir 100 mil reais? Ele não falou nada a ninguém. Continuava orando, indo para a aula. E teve uma aula que ele estava lá, ficou no final da aula meio distraído, um pouco de cabeça baixa, orando, buscando a Deus, tentando entender algumas coisas. E aí chega um professor e fala assim, ô meu irmão, você ficou aqui no final, o que está acontecendo? Você era um aluno tão exemplar, suas notas deram uma caída, o que tem acontecido? E aí aquele aluno, um homem cuja filha estava com câncer, disse assim, olha professor, minha filha está com câncer, e o tratamento dela para ela ser curada é 100 mil reais, eu não sei o que fazer. Aquele professor deu uma batidinha nas costas daquele aluno e falou assim, meu irmão, agora eu sei porque entrou 100 mil na minha conta. E ele deu aqueles 100 mil para aquele homem. E faça o que é certo. Será que eu daria 100 mil para alguém assim, que entrou do nada na minha conta? É difícil lidar com situações tão grandiosas, mas que Deus usa. E a gente tem que fazer o que é certo. Muitas
vezes nós vamos ser abençoados grandemente por Deus. Deus nos vai dar grandes coisas, eu creio nisso. Mas se a gente não caminha na direção certa, Deus começa a apertar um pouquinho. A gente tem que estar sempre alinhado com Deus. Salmos 1 diz lá, feliz é um homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E eu acho esses 2 versículos de Salmo 1 assim, grandiosos, porque ele nos ensina que o fazer o certo é desde o começo. Porque veja que é uma progressão. Primeiro Deus fala assim, não ouça o conselho do ímpio. Não vá dar atenção porque esse cara está falando que não é de Deus. A bobagem que está acontecendo aí, ele está te tentando levar para um mau caminho, para algo que Deus não quer. Aí você fala assim, eu não vou fazer certo agora, eu vou fazer na segunda vez, deixa só passar essa. E aí você começa a ouvir os conselhos dos ímpios. Começa a errar aqui, errar ali. Aí chega um momento que você pega e começa a andar no caminho dos pecadores, não só ouvir. Você ouve o que eles estão falando para você e você começa a fazer parte daquela rodinha de confusão, daquela rodinha onde Deus não está. Você fala assim, não fiz o certo até agora, mas daqui não passa. Eu vou arrumar e vou consertar. E aí, meu irmão, se você deixa isso acontecer, você se assenta na roda dos escarnecedores e por lá fica. Se você não faz o certo desde o começo, você começa a ver uma progressão de erros. Isso é complicado. Isso pode te levar para algo que Deus não quer. Diz lá, mas tem aquele que tem o prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. A gente tem que buscar Deus em todo o tempo, ouvir a voz dele. Não o conselho de alguém que está lá fora, querendo dar um jeitinho brasileiro, fazer algo assim, que não é vontade de Deus. A gente tem que estar sempre meditando, dia e de noite, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A segunda coisa que eu olho nessa história de Paulo e Silas, na prisão ali, é que apesar das circunstâncias, quando Paulo faz o que é certo, eles são levados presos por fazer aquilo que era certo, eles chegam lá na prisão e não falam assim, Deus, o que o Senhor fez? Estava fazendo o que era certinho. Estava aqui, puxa vida, Deus, o que o Senhor fez comigo? Como assim? Não. O que eles fazem? Eles louvam a Deus em todo o tempo. Cantam hinos de louvor. Estão na miséria lá. Complicado. E eles louvam a Deus. E a palavra que eu pensava nesse momento era glorificar a Deus nas tribulações. A Bíblia nos fala de tantas vezes que nós devemos glorificar a Deus, mesmo nas tribulações. Romanos 5,3 diz assim, não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Tiago 1,2 diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É bom que passemos por essas tribulações, mas estejamos sempre glorificando o nome de Deus. Que nós vamos aprender alguma coisa, Deus tem algo para fazer naquele lugar, naquele momento, né? Hoje de manhã nós ouvimos o pastor Ricardo falando tantas coisas ali que, apesar deles ter ficado doente, quantas coisas ele aprendeu com Deus nesse momento. Tenho certeza quantas coisas preciosas Deus tinha para a vida dele por passar nessa tribulação, né? Ele até mesmo disse que a tribulação é o megafone de Deus, né? Que um estudioso disse aí. E é justamente isso. Quando a gente passa por momentos difíceis, mesmo fazendo certo, a gente tem que parar também para ouvir a voz de Deus, para entender o motivo pelo qual estamos passando aquilo. Glorificando o nome dEle. Falando assim, Deus, Tu és poderoso. Estou doente, estou preso, mas o Senhor está fazendo o que tem que ser feito.
E o Senhor vai me tirar daqui, o Senhor vai fazer o que é certo comigo. Eu sei. A Bíblia fala que Deus é justo e fiel. Fica tranquilo, é só um tempo. Você está passando, eu não sei, irmão, se você está passando por tribulação aí. Eu estou. Mas eu sei que é só um tempo. Deus está cuidando. Deus vai fazer coisas. Estou glorificando o nome de Deus. Porque Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser louvado, tem que ser glorificado em todo o tempo. Às vezes, quando a gente entra na tribulação, a gente vai se afundando mais ainda. Porque ao invés da gente glorificar o nome de Deus, louvar Ele, e na oração, falar, Deus, cuida dos meus irmãos, porque tem alguém talvez pior do que eu. A gente começa às vezes a se atentar tanto para os nossos problemas. Esquece até de orar para Deus sobre os nossos problemas, esquece de tudo e só fala, meu Deus, eu tenho isso, ai, agora? Quando a gente começa a orar mais, buscar Deus e orar pelos problemas dos outros, Deus já começa a resolver os nossos. Instantaneamente, imediatamente. Ele vai fazendo o que tem que ser feito. É assim, a vida com Deus é assim. Um exemplo bíblico que me chama muita atenção sobre esse momento é Abraão e Isaac. Abraão está indo levar o filho para a morte. Porque Deus mandou. Ele está indo lá fazer aquilo que é loucura. E na hora certa, Deus fala assim, não, para aí. Tem um cordeirinho ali. Ele estava glorificando a Deus no caminho, fazendo Deus proverá. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Ele não estava reclamando, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Chegou lá no final, Deus proveu o que tinha que ser feito. Deus fez o que tinha que ser feito. Quando a gente para um pouco de querer entender ou buscar o porquê das coisas e glorificar o nome de Deus e orar mais a Deus, acontecem os de repentes da nossa vida. Ontem a gente ouviu um pouco da Vanessa falar sobre isso. Quando a gente começa a orar a Deus e glorificar o nome dEle, mesmo nas tribulações, de repente, Deus faz algo na tua vida e a história muda. Tem inúmeras histórias na Bíblia que isso acontece. E Paulo e Silas é uma delas. Eles estavam ali presos, orando, glorificando o nome de Deus e, de repente, houve um terremoto. Eles não estavam reclamando, não estavam pedindo a Deus para que ele livrasse daquela situação. Eles estavam falando assim, Deus, tu sabes, glória a Deus por isso. E de repente, Deus soltou todos eles. Nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo. Eu acho interessante Jesus falando sobre a nossa fé, que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Quando eu começo a pensar um pouquinho mais sobre a fé e o que ela pode nos trazer e onde ela pode nos levar, eu começo a entender um pouquinho mais por que Jesus usou algo tão minúsculo para descrever aquilo que nós tentamos alcançar. Quando ele diz que um grão de mostarda, se tivermos fé, nós poderíamos mover as montanhas, Deus não estava falando assim, vai com a tua força que você move a montanha. Vai lá com o teu bração e empurra, que ela vai se mexer. Ele está falando, se tiver uma fé pequenininha assim, o negócio acontece. Paulo e Silas, eles estavam com a fé provavelmente pequenininha de que iriam sair dali. Porque eles não estavam nem pedindo a Deus para sair. Eles estavam só glorificando o nome dele. E Deus moveu a montanha dali, fez o terremoto acontecer. Eles não tentaram fugir, não tentaram brigar. Eles só oraram a Deus. Sabe, quando eu começo a pensar um pouco sobre os nossos caminhos bem-sucedidos, eu entendo que nós devemos, antes de tentar empurrar a montanha, a gente tem que orar a Deus sobre aquele caminho que a gente vai trilhar. Porque aí Ele vai abençoar. Se
tudo que a gente for fazer, a gente orasse antes a Deus, nós sofreríamos um pouco menos. Porque a gente saberia talvez onde entrar, onde não entrar. E se entrar, já estaremos preparados. Glorificaremos o nome de Deus, porque a gente já saberia que ia entrar naquele lugar e que iria acontecer aquelas coisas. E então, com a nossa fé pequenininha, ainda só orando e glorificando o nome de Deus, a montanha ia se mover, o chão ia tremer, as coisas iam ser loucas. Às vezes a gente não vive grandes experiências com Deus, porque nós não oramos nem aqueles 15 minutinhos por dia, que tanto falamos. Todos os dias, orar 15 minutinhos, buscando a Deus, tendo experiências próprias com Deus. Quão isso é relevante, quão isso é importante para nós como cristãos e filhos de Deus. Se nós orássemos um pouquinho mais diante de tudo aquilo que fomos fazer, fomos caminhar, seria maravilhoso. A nossa vida teria um toque diferente de Deus, porque nós viveríamos experiências diretas com Deus. Quando nós ouvimos falar na Bíblia muito sobre família, sobre essas questões no lar, a gente percebe que muitas coisas que nós aprendemos, ela além de estar em família, talvez nós aprendemos muitas coisas em casa, nós aprendemos muito em comunhão. A gente percebe o porquê que é tão importante a gente ir para a célula, por exemplo. Por que é tão importante nós fazermos a festa da colheita? Por que é tão importante você estar aqui na festa da colheita, você estar numa célula, você estar em lugares onde as pessoas estão reunidas em comunhão, como irmãos, como família de Deus. Porque aqui na igreja, a gente vem aos domingos e isso é essencial na nossa caminhada cristã. Porque a gente ouve cada vez mais um pouquinho mais a palavra de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós devemos ter um pouquinho mais, que é a comunhão. Porque quando chega numa célula, é bem provável que lá Deus vá falar com você algo especial com uma pessoa, que de repente não é o pastor Andrei, não é o pastor Antônio que está falando. De repente você está numa conversa com alguém numa mesa comendo, e Deus está ali falando. Deus age. E nós aprendemos muito assim. Eu aprendi muitas coisas com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, numa mesa, às vezes comendo, quase sempre comendo. Mas é assim, em momentos em que nós estamos em comunhão. E é diferente. É engraçado que quando eu era menor, o meu pai ele não vinha bater em mim quando eu aprontava. Ele mandava eu sentar e a gente conversava por horas. Para que ele me ensinasse o que era certo e errado, como deveriam ser as coisas. E a célula, a festa da colheita, é a comunhão, onde nós aprendemos, vivemos coisas, experiências com Deus que são únicas, que nós vamos aprender só lá, só naqueles momentos. Por isso é tão importante você orar no mínimo 15 minutinhos todos os dias. Porque Deus vai falar com você e fazer algo na tua vida que só Ele quer fazer com você. É uma experiência única que você tem que ter. Que não importa o quanto eu fale aqui, existem coisas que é só você com Deus, experiências únicas. Só você e Deus vão aprender, Ele vai te ensinar só com Ele, a sós. E por isso é de tamanha importância. Temos esse tempo a sós, como família também, nós como igreja, temos essa comunhão. Precisamos estar caminhando em alguma célula, precisamos estar caminhando, vindo ao sábado que vem é a festa da colheita, é uma oportunidade. Às vezes a gente fica tímido, tem vergonha, mas venha que tenha certeza que Deus vai falar alguma coisa na tua vida com o irmão ali, e vai ser gostoso, a gente vai compartilhar momentos, vamos ter experiências únicas. Às vezes Deus está esperando tanto algo de Deus, buscando tanto algo de Deus, e é nesse momento que Deus vai falar com você, numa mesa ali com alguém. É muito importante estar junto. E a história continua, e quando as cadeias são quebradas ali, eles estão soltos, diz a Bíblia que o carcereiro então se converte.
e alguns presos também, se a gente ler um pouquinho mais da história a fundo. E eu acho interessante que se o homem que está cuidando de você, depois de você ter sido preso, o homem que está cuidando de você, depois que ele te bateu tanto, que você não está aguentando de dor, olhasse para você e falasse assim, olha, o que eu faço para ser salvo? Eu me converti. Você teria um pouquinho de falar, nossa, esse cara me bateu, meu Deus, eu quero bater nele agora. Minha vontade era, não, mas não. Paulo fala assim, olha, confesse Jesus, creia nele. Sabe por quê? Deus escolhe os improváveis. E eu e você somos improváveis de Deus. Com toda a certeza do mundo. O homem que antes era perseguidor, que bateu em Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho, se converteu. Os presos, que faziam tudo errado, se converteu. Porque Deus vai alcançar os pecadores, irmãos. Ele vai alcançar as pessoas que estão precisando dele mesmo. Ele vai escolher os improváveis. Paulo era um perseguidor de Cristo. E Deus o chamou como improvável. E Paulo fala, eu como perseguidor era o maior dos pecadores. E Cristo me converteu e hoje estou aqui pregando e anunciando a palavra de Deus. Então se você hoje ainda quer estar esperando para mudar a sua vida e resolver alguma coisa, meu irmão, o dia é hoje. Só é improvável de Deus. Não espere. Aceite Cristo, tenha uma caminhada com Ele fiel, de amor, que Ele vai mudando. A conversão é para tirar a pessoa do mundo. E a santificação é para tirar o mundo da pessoa. É um processo. A gente se converte e depois na caminhada a gente vai lá deixando algumas coisas para trás. Mas Ele escolhe os improváveis, Ele escolheu, todos nós estamos aqui nessa igreja, meu irmão. Se hoje você está aqui é porque você é improvável de Deus, Ele te escolheu, te chamou. Não deixa passar o tempo. Esteja hoje aqui com Ele, não saia daqui sem falar, eu sou filho de Deus, eu vou caminhar com Ele. Que Ele escolheu os improváveis. E por último, a última coisa que eu olho que Paulo fez ali com grande sabedoria, foi a hora certa de agir como cristão. Porque hoje em dia a gente tem visto grandes coisas, tantas coisas têm acontecido no nosso mundo. Às vezes a gente está lá entrando em debates, em coisas que não é a hora certa de entrar, não é a hora certa de falar nada, não é a hora certa de fazer alguma coisa. É a hora certa de ficar quieto, de se calar. Quando eles foram prender Paulo e Silas, eles ficaram quietinhos e foram levados presos. Bateram neles e eles foram levados. Mas havia uma lei em Macedônia que dizia assim, os romanos não podem bater nos romanos, nem eles podem ser presos. E Paulo era romano. E ele não falou quando os homens chegaram para bater nele e prender, olha, eu sou romano. Não, ele ficou quietinho. Bateram nele, ele foi levado. E aí no final, quando aqueles homens falaram assim, ó, solta esse pessoal aí que é de Deus. Ele falou, não, peraí. Chama ele aqui, porque eu sou romano. E aquele homem ficou em desespero. Porque ele falou assim, meu Deus, a lei diz que eu não posso bater nesse homem. E eu bati, ele não falou nada. E ele teve que ir lá, voltar e se desculpar. Sabe por quê? Tem a hora certa de você fazer algumas coisas na sua vida como cristão. Eu vejo tantas pessoas, cristãos, alguns pastores aí mais famosos, entrando em discussões e fazendo debates que não são necessários naquela hora, que acabam até deixando de glorificar o nome de Deus. Principalmente aí no Facebook, né? Tem muita coisa rolando nesse meio. Irmão, tem hora que não é para você fazer nada, fica quietinho. Deixa a coisa acontecer. Na hora certa Deus vai agir. Cabe a nós orar, glorificar o nome de Deus em todo o tempo. O mundo está num caos. Acho que agora não é a hora certa de eu fazer alguma coisa. O que posso eu fazer? Vou brigar com quem aqui? Deus, abençoa a vida desses que estão na frente.
Abençoa a vida dos presidentes. Nós temos orado tanto por isso, nós quarta-feira oramos tanto por isso. Sabe, às vezes não é momento, como você como cristão, entrar em algumas discussões e ofender pessoas. É o contrário, você tem que dar o exemplo. E ficar, às vezes, quietinho, engolir algumas coisas. E na hora certa você falar assim, olha, isso aqui está errado. E a pessoa vai ter que até voltar e falar, desculpa, você estava certo. É saber a hora certa de agir. O pastor Antônio diz e conta para a gente algumas vezes já que nós devemos falar a verdade. Mas ela tem um momento certo. Às vezes você falar uma verdade no momento errado, você vai acarretar uma confusão de problemas que não precisa. Existe o tempo certo de fazer as coisas. Existe o tempo certo de você falar com alguém, às vezes, sobre algo importante. Faça o que é certo, mas faça também na hora certa, na hora oportuna, que Deus te manda fazer, com sabedoria. Que assim Deus vai usar e vai ser bem diferente. Irmão, eu queria concluir dizendo o seguinte: quando fazemos o que é certo, independente do que aconteça, quando glorificamos a Deus e louvamos o teu nome, independente da situação, nós nos tornamos então bem-sucedidos homens e mulheres de Deus, porque Ele escolheu os improváveis. E é assim que nós somos, os improváveis de Deus, que devemos glorificar o nome dEle, louvar em todo o tempo, fazendo o que é certo, na hora certa. Amém? Glória a Deus. Pastor Antônio.